Olá! Nosso último vídeo foi sobre armas de fogo. Falamos sobre a posse de arma e o porte concedido pela Polícia Federal. Falamos também sobre o porte de trânsito e o porte para advogados. Na última sexta-feira, dia 12 de fevereiro, o presidente da República publicou 4 novos decretos sobre o tema. Bem, eu sou Rodrigo Machado Correia e hoje vamos analisar alguns pontos alterados por estes decretos, principalmente na questão do pedido de porte de armas e nas mudanças para CACs. Como eu disse, tivemos 4 novos decretos. O decreto 10.630, que altera o 9.847, o decreto 10.629, que altera o 9.846, o decreto 10.628, que altera o 9.845 e, por fim, o 10.627, que altera o decreto 10.030. E, começando pela questão do porte, como vimos no vídeo anterior, um dos requisitos necessários para sua emissão é de se demonstrar a efetiva necessidade. Bem, a efetiva necessidade ainda precisa ser provada, até mesmo por ser um requisito expresso na Lei 10.826. O que o decreto nos traz em sua nova redação é de que a Polícia Federal, ao analisar esta necessidade, deve considerar as circunstâncias fáticas levantadas pelo candidato. Deve também analisar as atividades por ele exercidas e os critérios pessoais que ele descreveu, especialmente os critérios que demonstrem possíveis riscos à sua integridade física. O novo decreto também é expresso em determinar que é permitido a utilização de todas as provas admitidas em direito para se comprovar a efetiva necessidade. Ainda menciona que o indeferimento do requerimento de porte de arma deverá ser devidamente fundamentado pela autoridade. Agora, uma questão que coloca em discussão sobre esta alteração é em razão da sua efetividade. Eu me questiono sobre essa efetividade. Veja bem, na prática já se admitia todos os meios de prova em direito permitido para se demonstrar a necessidade, vez que o pedido de porte pode ser analisado como um processo administrativo. Desta forma, já era garantido o contraditório e ampla defesa por força constitucional. Outro ponto é que, em regra, as decisões de indeferimento já eram fundamentadas, pois no âmbito de um processo administrativo, todas as decisões precisam ser motivadas, ou seja, fundamentadas, sob pena de nulidade. Pois tanto a Constituição quanto a Lei 9.784 obrigam a administração pública a fundamentar o ato praticado. Ainda que haja uma certa divergência sobre a necessidade de fundamentação de um ato administrativo discricionário, há várias decisões judiciais apontando a necessidade de sua fundamentação, pois a discricionariedade de um ato administrativo encontra limite no devido processo legal. Veja bem, entendo, mesmo com os novos decretos, que a decisão da Polícia Federal sobre o porte continua a ser discricionária, pois esta discricionariedade, conforme várias decisões judiciais sobre o tema, decorre da lei, não podendo um decreto alterar a sua natureza jurídica. Neste momento, você pode estar pensando: eu fiz o pedido de porte e o delegado da Polícia Federal nem analisou meus argumentos. Fez um despacho padrão de indeferimento. No meu entendimento, mesmo antes dos novos decretos, já havia obrigação de análise dos argumentos, pois a decisão já precisava ser fundamentada. Se o delegado não fez a análise adequada, era possível discutir a decisão na justiça, pois a mesma pode ser considerada nula por falta de fundamentação. Mas na prática, o que ocorria? Vinha a decisão sem a devida fundamentação. Aí se ingressava com uma ação judicial para anular a decisão. O judiciário anulava o ato administrativo e determinava a reanálise do pedido. O delegado reanalisava e agora fundamentava adequadamente sua decisão, que novamente era de indeferimento. E como se trata
de uma decisão discricionária, em regra, nada mais se podia fazer, pois no ato discricionário, o judiciário só pode analisar a legalidade do mesmo, não podendo realizar controle de conveniência e oportunidade. Por estes argumentos, tenho dúvidas sobre a efetividade do novo decreto neste ponto específico. Com a alteração do artigo 17 do Decreto 9.847, o porte, que era válido apenas em relação a uma arma específica, agora passa a valer para as armas de fogo de porte de uso permitido. Desta forma, a pessoa que possui porte pode agora portar qualquer uma de suas armas e não mais a arma especificada no porte. Veja bem, na minha opinião, se você tem o porte e o mesmo consta a arma específica, você deve solicitar a alteração do registro na Polícia Federal, para que se peça uma nova carteira de porte dentro da nova sistemática trazida pelo novo decreto, salvo se a própria Polícia Federal editar alguma norma no sentido de estender esta prerrogativa às carteiras já expedidas. Ainda, o decreto traz a possibilidade de se portar duas armas de fogo de maneira simultânea, ou seja, a partir da entrada em vigência dos decretos, em tese, a pessoa que já possui o porte de arma poderá portar até duas armas de fogo de maneira simultânea, inclusive as suas munições e acessórios. Para tanto, deverá o detentor do porte levar consigo o documento de concessão do porte, um documento de identificação, como o RG, e também o CRAF das armas. Já em relação aos CACs, temos algumas alterações. Primeiro, a comprovação de capacidade técnica, que era feita apenas por um instrutor de armamento e tiro credenciado junto à Polícia Federal, agora pode ser expedido também por um instrutor de tiro desportivo. Ou seja, a obrigatoriedade de ser credenciado à Polícia Federal não existe mais, bastando que seja, segundo o decreto, instrutor de tiro desportivo. Ainda, a comprovação de aptidão psicológica pode ser feita por qualquer profissional com registro no Conselho Regional de Psicologia, não necessitando mais ser credenciado junto à Polícia Federal. Agora, o laudo de capacidade técnica que mencionei pode ser substituído pela declaração de habitualidade fornecida por associação, clube ou federação, desde que comprovada a sua participação em treinamentos e competições. Outra mudança trazida pelos decretos é que agora a aquisição de arma de fogo pelo CAC, em regra, não necessita mais de autorização do Exército. Anteriormente, para um atirador comprar uma arma, ele necessitava da autorização de compra do comando do Exército. Agora, ele pode efetuar a compra da arma sem autorização e depois de comprar a mesma, ele faz o registro dela no comando do Exército, no SIGMA. O atirador só precisará de uma autorização de compra se ele extrapolar o número de armas permitido em seu acervo. Fora isso, não há necessidade. O atestado de habitualidade, que é emitido pelo clube de tiro, passa a exigir no mínimo 6 jornadas em estande de tiro, sendo este documento indispensável para a renovação do certificado de registro de atirador. Também houve um incremento na quantidade de munição, de até 1.000 unidades de munição e insumos para recargas de até 2.000 cartuchos para cada arma de fogo de uso restrito, e até 5.000 unidades de munição e insumos para recarga de até 5.000 cartuchos para cada arma de uso permitido. O porte de transporte anteriormente permitia que a arma municiada, alimentada e carregada, ou seja, pronta para uso, estivesse registrada no SIGMA ou no SINARM. Agora, com o novo decreto, a arma deve estar necessariamente registrada no SIGMA, devendo o CAC trazer consigo identificação pessoal, o seu CR, a guia de tráfego e o CRAF. Todos os documentos expedidos pelo Comando do Exército, sendo que não é mais necessário registrar armas de pressão no acervo do atirador. Mas se for um desejo do CAC, ele pode solicitar o registro e a emissão da GT. O decreto é expresso em garantir o porte de trânsito em relação ao trajeto realizado entre o local de guarda autorizado e os treinamentos, instruções, competições, etc. E o decreto menciona expressamente, independentemente do horário. Ou seja,
desde que se esteja no trajeto, o porte de trânsito independe do horário. Agora, a guia de tráfego continua sendo obrigatória para transporte de armas desmuniciadas e a munição transportada deve ser condicionada em recipiente próprio, separado das armas. Outra mudança é que os clubes de tiro, além da munição recarregada que eles já podiam fornecer, eles também podem fornecer munição nova, original, desde que sejam utilizadas no interior do clube. O novo decreto permite também, no mesmo processo administrativo, solicitar o certificado de registro, o apostilamento, o registro de arma de fogo e a expedição do CRAF e GT. Ou seja, não há necessidade de vários procedimentos. Tudo pode ser cumulado num único processo administrativo. Com relação à quantidade de armas que pode ser adquirida por um cidadão, antes eram permitidas até 4 armas, agora são permitidas até 6 armas de fogo de uso permitido. Já para determinados grupos, como magistrados, promotores, policiais, além das 6 armas de uso permitido, eles podem adquirir 2 armas de uso restrito. Vale lembrar que os decretos ainda não estão em vigência, sendo que eles foram publicados no dia 12 de fevereiro e a contar de sua publicação, eles entrarão em vigência após 60 dias. Pois bem, não vimos todas as mudanças dos decretos. A ideia deste vídeo foi de analisar as principais mudanças decorrentes dos novos decretos. Assim, abordamos questões gerais e não entramos em algumas exceções que podem ser trabalhadas em um próximo vídeo. De maneira geral, espero que as informações possam ter sido úteis. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima!